Ô pessoal, tudo bem? Nesse primeiro vídeo que eu vou mostrar para vocês, o Lula fala das bobagens propagadas pelo mercado financeiro através da mídia. Ele detona os sabotadores midiáticos e demonstra que apesar da herança maldita do desgoverno Bolsonaro, todos os resultados são positivos. Muito bacana. Segundo, quando votei para presidir esse país pela terceira vez, eu votei com uma convicção, com a certeza que eu ia consertar o Brasil outra vez. Da mesma forma que eu consertei em 2023, 2003 eu quero consertar em 2023. Porque esse país estava abandonado, esse país estava largado, esse país não tinha política cultural, não tinha política para indígena, não tinha política para o movimento sindical, não tinha política para o negro, não tinha política de cultura. Veja, a cultura que é uma coisa extraordinária em qualquer parte do mundo. Simplesmente acabaram com o Ministério da Cultura. Então eu votei, e além disso eu votei para fazer a economia crescer. E eu te conto uma história que aconteceu comigo em Hiroshima. Em janeiro de 2023, eu recém-eleito presidente da República, estava lá e encontrei com a presidenta do FMI, e ela falou, porque a economia do Brasil vai crescer 0,8%, não sei das quantas. Eu falei, diretora, eu acho que a senhora não conhece o Brasil, e a senhora parece que faz questão de não conhecer o que nós fazemos no Brasil. Eu não entro para governar um país para fazer a economia decrescer, eu entro para fazer ela crescer. E por que eu entro para fazer ela crescer? É porque somente o crescimento econômico, com a distribuição correta do resultado do crescimento, é que faz com que o país possa dar certo. Ao mesmo tempo, eu estou convencido que nós estamos vivendo hoje o melhor momento da geração de emprego nesse país. Estamos com 6,4% de desemprego, que é um padrão extraordinário. Próximo do recorde. Não, próximo de você ter o emprego, sabe? Ou seja, desemprego zero. Segunda coisa, nós temos a ideia de que com esse emprego formal, a gente precisa cuidar do emprego informal. Ou seja, nós temos que cuidar dos chamados pequenos e médios empreendedores individuais, que são as pessoas que não querem estar dentro de uma fábrica, são as pessoas que não querem estar dentro de uma loja, são as pessoas que não querem ter um chefe, as pessoas que querem trabalhar por conta própria, as pessoas querem acreditar em si e querem crescer. Então nós temos que pensar também em fazer crescer a economia formal e crescer esse lado da economia, que tem milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que querem trabalhar por conta própria. E nós então precisamos fazer com que essas pessoas tenham todo o incentivo do governo. A terceira coisa é fazer com que o dinheiro circule. Sabe o que acontece? Se a economia cresce 3%, esse crescimento tem que ser distribuído para todos os brasileiros. Não é ficar concentrado na mão de meia dúzia, é ficar distribuído para que todo mundo possa ter dinheiro. E a minha tese é que muito dinheiro na mão de poucos é miséria. Pouco dinheiro na mão de muitos é riqueza. É distribuição da riqueza. É fazer o dinheiro circular, fazer as pessoas consumirem, fazer as pessoas viajarem. Ou seja, é esse país que nós estamos construindo, e é por isso que eu digo, sabe, que as coisas vão dar certo. Eu sou muito otimista, mas muito. Você pode, se você quiser escolher no planeta Terra, de quase 8 bilhões de seres humanos, um cara otimista, vá no Palácio da Alvorada que você vai encontrar um cidadão otimista. Otimista na vida pessoal, otimista na política, otimista na economia. Eu vejo o mercado falar bobagem todo dia, sabe, não acredito nisso não, porque eu já venci eles uma vez e vou vencer outra vez. A economia vai dar certo porque o povo está participando do crescimento desse país. Nós sabemos fazer política social para as pessoas que mais necessitam, sem esquecer aqueles que não estão abaixo, sabe, do CAD único e que precisa ser tratada pelo governo. Então o legado que eu quero deixar para esse país é o legado da credibilidade do povo no país, é a autoestima do povo brasileiro, é o emprego, sabe, com salário justo, é o empreendedorismo ficando cada vez mais profissional, cada vez ganhando um pouco mais, e é a sociedade ter possibilidade de estar na escola, de fazer universidade, de ter um emprego melhor. Esse legado que eu quero deixar. É um legado de que o povo brasileiro recuperar a sua autoestima, viver bem, sabe, ter o direito de tomar café, almoçar e jantar todo dia, ter o direito de ir no restaurante e levar a sua família para comer pelo menos umas 2 vezes por mês, ter direito de comer uma carne se quiser comer uma carne, ter direito de viajar, sabe, para outro estado para conhecer o Brasil. É esse legado que eu quero deixar. Eu tenho certeza que nós vamos deixar. É só você pegar os números. Pegue todos os números, veja quantas pessoas estavam andando de avião e veja quantas pessoas estão agora. Veja quanto era o salário mínimo, veja quanto que é agora. E veja a massa salarial, que já cresceu ano passado 11,7%, esse ano vai crescer outra vez. E você sabe que quando o salário cresce, quando o salário mínimo cresce, é dinheiro distribuído, é gente consumindo mais, é o comércio vendendo, a fábrica fabricando, o povo comprando e a economia vai em frente. É esse país que eu quero deixar. É um legado de prosperidade para 210 milhões de brasileiros e brasileiras. Lula desmascara essa animosidade que foi construída pelo governo Bolsonaro, colocando as pessoas umas contra as outras por meio de mentiras e discursos de ódio. Ficou bem interessante também essa colocação de Lula. Olha, primeiro, a coisa mais desagradável que eu encontrei no país é que nós encontramos uma sociedade mais desestruturada do ponto de vista da organização. Ou seja, a sociedade brasileira,
ela sempre teve divergência política, sempre teve divergência ideológica, mas ela nunca teve o ódio estabelecido na sociedade, nunca teve. Ou seja, eu lembro que a gente fazia a campanha política em São Paulo, em qualquer outro estado, você terminava um comício, você encontrava com o adversário, cumprimentava, se abraçava, tomava cerveja, ou seja, o cara era meu adversário, mas não era meu inimigo. Agora foi estabelecida a ideia do inimigo, foi estabelecida a ideia da mentira. A prevalência da mentira, a prevalência do ódio, a prevalência do fake news é uma doença que precisa ser extirpada da sociedade brasileira, porque é muito mais fácil você contar uma mentira do que você contar a verdade. A verdade você tem que explicar, a mentira você não tem que explicar. Você pode difamar uma pessoa, sabe, no segundo hoje com esse mundo digitalizado, com essa, sabe, rede digital, que é uma coisa absurda. Não sei se você viu nas eleições americanas, sabe, em 2 dias, ou seja, eles publicaram 2 bilhões de fake, ou melhor, os fake news tiveram acesso de 2 bilhões de pessoas em 2 dias. Ou seja, você destrói qualquer imagem, você destrói qualquer pessoa. E eu encontrei esse mundo. Só rapidinho te interrompendo. Essa madrugada, eu estava acompanhando a eleição, tudo tal, entra o TikTok, vem um plantão do Jornal Nacional, a Renata Vasconcelos dando notícia, luto no Palácio do Planalto, onde estamos aqui agora. O presidente Lula acaba de morrer. Gente, que ponto que nós chegamos? Eu já vi entrevista, vi aí um picareta qualquer dizendo, não é ele, esse aí é falso, ele já morreu. Esse tipo de imbecilidade. O que acontece de concreto, sabe, é que uma das coisas que eu prometi a mim mesmo era tentar restabelecer a normalidade nesse país. A normalidade na relação com o Congresso Nacional, a normalidade na relação com o Poder Judiciário, e definir claramente as coisas. Qual é o papel do Poder Judiciário? É fazer, sabe, o cumprimento da nossa Constituição e julgar os processos que a sociedade quiser. Qual é o problema do Legislativo? É legislar, é fazer as leis que a gente precisa fazer nesse país, e o nosso papel é executar, sabe, a economia brasileira. Se cada um cumprir com a sua responsabilidade, esse país volta à normalidade, volta tranquilamente a viver num clima de paz, sabe? Não precisa pai parar de falar com o filho, não precisa tio parar de falar com o sobrinho, ou seja, esse mundo do ódio, essa coisa nervosa, essa coisa, sabe, eu diria até nojenta na política, porque o cara que estimula o ódio, o cara que estimula a mentira, ele não deve viver bem com a consciência dele. Eu acho que quando ele deita a cabeça no travesseiro à noite, sabe, é muito triste ele saber que não vai dormir direito porque mentiu o dia inteiro, porque fez provocação o dia inteiro, porque falou mentira o tempo inteiro. Então eu quero fazer com que esse país volte à normalidade. Sabe, eu não tenho, veja, eu não converso com as pessoas perguntando que partido a pessoa é. Eu trato todo mundo com muita dignidade e com muito respeito, porque isso é uma coisa que você não aprende na universidade, você aprende no berço. Foi a minha mãe que me ensinou a ser educado, foi a minha mãe que me ensinou a ser respeitador, e foi a minha mãe que me ensinou a dizer o seguinte: eu gosto de respeitar, mas eu gosto de ser respeitado também. Eu gosto de ouvir, mas eu gosto de falar. E todo mundo tem o direito de ser o que quiser ser. Ninguém. Eu gosto de você, Leila, como você é. Claro. Eu não quero te mudar. Eu gosto de você, Cajuru, como você é. Eu não quero te mudar. Eu não quero que você seja igual a mim. Eu quero que você seja você. O que eu preciso aprender é ter tolerância para aprender a conviver com os contrários. Viver com uma coisa antagônica, viver com uma coisa que pensa diferente. Mas esse é o charme da democracia. Esse é o charme da democracia, ou seja, é 2 pessoas antagônicas conversarem, estabelecerem regras e viverem bem. Cada um cuidando daquilo que acredita, sabendo que o seu limite para respeitar a democracia é não adentrar ao direito dos outros. Ou seja, nós temos barreira, sabe, no cumprimento do processo democrático. E eu respeito muito isso, Cajuru. Eu respeito muito isso porque eu acho que é isso que faz com que a gente viva bem. É isso que faz com que a gente possa deitar toda noite e, sabe, dormir o sono dos justos. Nesse vídeo, Lula coloca uma coisa muito interessante e outra um pouco questionável. A que eu acho bastante interessante é ele colocar sobre o vício que hoje nós temos nas redes sociais e como isso acaba nos escravizando em relação aos celulares. Bastante interessante. Porém, mostra, por outro lado, em contrapartida, que Lula não está aceitando ainda a questão da comunicação por meio das redes sociais. Isso mostra uma certa resistência por parte do governo que não é legal. Se nós não tomarmos as redes sociais, elas serão tomadas por outros, que são esses fascistas, estelionatários, que mentem, que enganam. Então nós precisamos tomar o espaço das redes para que não sobre espaço para que eles difundam suas mentiras. Então nisso eu acho que Lula poderia rever a postura, o olhar sobre a rede. Primeiro, você é muito generosa em tratar isso como rede social. Pois é. É melhor aí, a gente sofre É bastante. melhor a gente tratar como rede digital, que tem uma parte que é social
e tem uma parte que é canalice o tempo inteiro. É muito desagradável você ver que muitas vezes prevalece a quantidade de ensinamento para você ser ruim e não para você ser bom. Bem, eu acho que essa revolução digital que o mundo vive, que era uma coisa que deveria ser muito benéfica para a humanidade, muito construtiva, ela foi utilizada uma parte para a maldade. Eu fico triste. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não uso celular. Nós sabemos. E por precaução. Veja, primeiro que eu não tenho interesse de saber de tudo todo dia. Sabe, a minha cabeça não consegue processar mais notícia do que ela foi preparada para processar. Então eu quero saber das coisas que interessam ao Brasil. Eu tenho muitos assessores, eu converso com eles me passam as informações. Além disso, eu tenho a Janja que vive na internet o dia inteiro também, me passa as coisas boas. E eu não quero saber de coisa ruim. Não quero saber de coisa ruim. Eu quero saber daquilo que eu posso mudar, daquilo que eu posso interferir para ajudar as pessoas. Eu não quero saber de notícia que não me interessa. Ah, aconteceu na Malásia, tal coisa. E daí? Aconteceu na Malásia, tudo bem, é o que eu quero saber. Aconteceu não sei aonde, um cachorro mordeu não sei quem, tudo bem, o cachorro mordeu não sei quem. Vamos tratar do ferido e vamos punir o dono do cachorro. Mas eu não perco tempo com notícias inúteis. Não perco tempo. Eu fico com pena das pessoas que passam o dia inteiro no celular. Você está conversando com uma pessoa e o cara está do teu lado com o celular. Ou seja, ele não está presente. Uma vez eu fui numa reunião do PT e eu descobri a Gleice falando e 26 pessoas com o celular na mão. Nossa. Esses caras não estavam na reunião. Eles estavam em qualquer parte do mundo, menos na reunião. No meu gabinete não entra celular. Não entra celular. Porque o cara que vai conversar comigo, ele vai conversar comigo. A gente não sabe se a pessoa está gravando, a gente não sabe se a pessoa está filmando. Ou seja, então, eu quero que tenha um mínimo de bom comportamento nessa área. E, presidente Luiz, está acontecendo até com casais. E depois uma coisa mais séria, viu, Leila? É que eu quero me respeitar. Isso. Eu tenho horário de almoço, ninguém pode ligar para mim 1 hora da tarde. Meia-noite. Eu não quero receber telefonema quando eu estou no banheiro. Eu não quero receber telefonema depois das 9 horas da noite, eu não posso interferir. Não adianta o cara me telefonar, o presidente, você está sabendo que tal jornal vai fazer uma matéria contra você? Faça. Eu não vou pedir para não fazer, que faça. O presidente, sabe, 11 horas da noite. O presidente sabe que morreu. E daí eu quero saber que o cara morreu 11 horas da noite, eu não vou poder fazer nada. Deixa para me ligar às 8 da manhã. Sabe, que aí eu vou poder tratar, vou poder ir para o enterro. Então eu não quero saber das coisas de forma precipitada, porque eu acho que a má utilização do celular hoje é uma dependência digital. Você tem a dependência química, você tem a dependência alcoólica, você tem a dependência de um monte de coisa. E a dependência digital tem pessoas que não conseguem suspirar sem estar com o celular na mão. O cara levanta às 6 horas da manhã com o celular na mão e tem gente que carrega 3. O Estuquinho carrega 3 celulares na mão. Tem gente que 11 horas da noite está com o celular, meia-noite está com o celular, vai no banheiro com o celular, sai do banheiro com o celular. Eu quero saber para que isso, que bobagem que é essa? Que dependência que é essa? Então eu me cuido muito, até por uma questão de segurança. Tá? Sim, eu só gosto de falar no telefone aquilo que eu posso falar para televisão ou aquilo que eu posso falar para você aqui numa entrevista. Perfeito. Eu não gosto de conversa cifrada no telefone celular. Por isso eu não uso, porque eu aprendi com o Meirelles, quando ele foi para o Banco Central. O Meirelles tinha sido presidente do Banco de Bolsa. Então o Meirelles entrava na minha sala, sem ninguém pedir, ele tirava a bateria e deixava o celular lá fora. Eu falava, presidente, quando eu era presidente do banco, ninguém entrava na sala da diretoria com o telefone celular. Então eu vou continuar tendo esse procedimento. Isso aqui não é seguro, mesmo quando está desligado. Então, a nossa segurança é não deixar celular entrar onde não deve entrar. Antes de passar o próximo vídeo, eu só gostaria de ressaltar uma questão. O fascismo, durante a Segunda Guerra Mundial, se apropriou também das tecnologias de comunicação de massa daquele momento. No caso, por exemplo, do rádio, o governo nazista, com Goebbels, teve por prioridade que todos os cidadãos tivessem um rádio. Então eles soltavam o rádio subsidiado para as pessoas comprarem a preços bem baixinhos, que era para conseguir então passar suas ideias, mentir para a população, manipulá-los, promover o ódio aos judeus. Então sempre a extrema-direita tem um domínio mais rápido dos meios de comunicação de massa, e nós não podemos desprezar isso e devemos dar a devida atenção. Tá? Então vamos passar o próximo vídeo, pessoal. Primeiro, nós estamos trabalhando uma proposta para apresentar aqui no Brasil sobre financiamento. O que nós estamos com dificuldade é decidir quem é que vai pagar a conta. Ou seja, a conta pode ser paga pelas empresas petroleiras. Elas podem pagar. Eu não estou pedindo para acabar com o petróleo agora, porque o mundo ainda precisa do petróleo. Mas é importante a gente utilizar parte do dinheiro do petróleo para que a gente possa descarbonizar o planeta. É muito dinheiro que tem o petróleo. A segunda é que nós temos que convencer os países ricos a contribuírem com aquilo que lhe é de direito, quase que obrigatório. Ou seja, a Revolução Industrial
começou há quase 250 anos atrás, então eles estão poluindo há muito tempo. Então é preciso eles pagarem, não vai querer que o Brasil pague igual, porque o Brasil começou a se industrializar há pouco tempo. Então, os empresários brasileiros também estão convencidos, Leila, de que a gente precisa fazer as coisas corretas, porque nós temos que vender alimento para o mundo inteiro e o mundo está cada vez mais exigente. Sabe? Então, Leila, você pode ficar certa que nós vamos dar um show nesse negócio da COP. Vamos dar um show. Você sabe do meu carinho pela Marina, da admiração que eu tenho pelo trabalho da Marina, da equipe dela, sabe? E nós pegamos um ministério totalmente desmontado. Só para você ter ideia, Leila, quando eu votei em 2023, o IBAMA tinha 700 pessoas a menos do que tinha em 2010, quando eu deixei a presidência. É um desmonte, foi Ou seja, um desmonte total. Então nós vamos fazer uma coisa muito boa. Agora eu queria lhe dizer uma coisa, Leila, já que você falou, e eu estou na frente de 2 senadores, eu queria dizer que eu sou muito agradecido ao Senado e à Câmara, porque até agora, quando eu ganhei as eleições, o Lula vai ter muita dificuldade, o Lula só tem 9 senadores em 81, o Lula só tem 70 deputados em 513. Eu vou te dizer uma coisa, que eu sou agradecido e quero agradecendo vocês, eu quero estar agradecendo ao Senado, mesmo aqueles que votaram contra, porque os que votam contra também contribuem. O voto dele fortalece a democracia e fortalece a pluralidade. Então, é o seguinte, vocês nos ajudaram a chegar onde nós chegamos. Vocês aprovaram quase tudo que nós queríamos que fosse aprovado. Tem coisa que não é aprovada porque também o governo não pode querer achar que é o dono da verdade, tudo que ele manda é aprovado do jeito que a gente manda. Não. A gente manda uma proposta, o Congresso pode achar que não é melhor e pode mudar algumas coisas. E o governo tem que entender que o jogo democrático é assim mesmo. O Obama ficou 8 anos na presidência dos Estados Unidos, acho que não conseguiu aprovar mais que um projeto. E nós estamos aprovando tudo porque nós estamos mandando coisa e compartilhando com o Senado aquilo que é melhor para o Brasil. E na questão ambiental, o Senado e a Câmara estão evoluindo para perceber o seguinte, peraí, sabe, o bom fazendeiro não quer desmatar. O bom criador de gado, ele sabe que ele tem que vender a carne dele para o exterior e ele tem que saber que ele precisa cuidar. Sabe? O cara que planta soja, que planta milho, que planta feijão, ele sabe que ele quer vender para o exterior, ele vai ter que tomar cuidado. Então esses empresários estão ficando mais modernos, mais civilizados, mais democráticos, mais humanistas e mais ambientalistas. Adotando práticas sustentáveis. Que ele corre o risco de não conseguir vender sua soja. Ele corre o risco de não conseguir vender sua carne. Então, gente, é responsabilidade para todos. E eu estou convencido, Leila, que nós estamos atingindo um grau de maturidade muito importante nesse país. Muito importante. Sabe, hoje eu já não sou mais inimigo da bancada ruralista. Não, eu acho que ela tem que existir como tem que existir a bancada do trabalhador, a bancada evangélica, a bancada católica. E nós temos que conviver. Mas essa semana que o BNDES deu uma ótima notícia para o agronegócio? Não, e que nós o agronegócio nunca recebeu tanto dinheiro como no governo desse comunista que eles me tratam assim. Sabe? Nunca. Mas eu estou dizendo para você, nunca receber a quantidade de recursos que recebem do governo do PT. Mas o governo age de forma inteligente, porque é um setor fortíssimo da nossa economia, né? Nós estamos falando de produção de alimentos, que não é só para o país, mas para o mundo. Eu faço isso pensando no bem desse país. Com certeza, eu faço isso pensando que eu quero é que esse país cresça, eu quero que eles cresçam, eu quero que eles vendam, eu quero que o Brasil seja cada vez mais importante no mundo. Importante. Então, eu não podia chegar no governo com ódio, com rancor, eu não gosto de fulano, não gosto de Beltrano. Não, eu não estou pedindo ninguém em casamento. Eu não preciso gostar das pessoas. Eu preciso respeitar a função dele, ele respeita a minha. Sabe, naquilo que for possível combinar, está combinado, aquilo que não for, está divergido, pronto. Isso chama-se política.